Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre o setor protocolo e termos específicos em arquivologia. Estes conteúdos são muito cobrados em concurso público, principalmente os termos específicos, que na verdade é toda uma abordagem do livro da Marilena. No que se refere ao setor protocolo, em uma instituição pública ou privada, o setor protocolo tem como objetivo receber a documentação, movimentar, enviar a que é de interesse. Regra geral, seja uma instituição pública ou privada, o setor protocolo é que vai, na verdade, cuidar da documentação. Fabrício, pode ser um funcionário da empresa que vai cuidar do protocolo? Não. Deve ser criado por um arquivista, na verdade com toda a sua equipe ali, e é ali que o setor protocolo vai cuidar da movimentação no documento, ou seja, são as chamadas atividades de controle do setor protocolo. Então, regra geral, toda empresa que se preze tem que ter o setor protocolo. E o setor protocolo tem atividades como recebimento, registro, classificação, distribuição, movimentação do documento, expedição do documento. O que devemos estar atento é que quando você fala movimentação no documento, é a movimentação dentro da instituição. E regra geral, toda entrada e saída de documento de uma instituição tem que passar pelo chamado setor protocolo, que nada mais é do que um local onde você ali vai ter toda a movimentação e saída do documento na instituição. Atribuição. Assistência técnica a arquivos setoriais. Cumprir normas de trabalho. Organizar e reorganizar arquivos. Treinar e orientar pessoal. Na verdade, o setor protocolo é um local dentro de uma instituição onde se preocupa, na verdade, com a entrada do documento, saída do documento. Fabrício, uma pergunta. Será que se eu sou o dono da empresa, eu posso pegar um documento sem passar pelo protocolo? E mais do que isso, sem que acuse essa saída do protocolo? Jamais. Até porque, se você está num país desenvolvido, hipoteticamente bate uma auditoria, por exemplo, da Polícia Federal, seja lá o que for, onde você tem que ter o acesso a certos documentos, que tem que ter o registro de entrada e saída, se o dono da empresa assim o fizer, em regra ele também poderá responder por isso, porque, regra geral, toda instituição deveria ter um setor protocolo, que na verdade tem que ser formado por arquivistas, um grupo, na verdade, especializado, com técnicos até também em arquivologia, para cuidar dessa massa documental da instituição. Fabrício, será que o dono da empresa pode falar para o arquivista ter certos cuidados com alguns documentos, que ele tem umas situações meio esquisitas, de coisa do gênero? Jamais! Na verdade, o profissional da área, o arquivista, ele vai ter acesso a toda a documentação. É lógico que há um contrato ali que, se vazar a informação pelo arquivista e o seu grupo de técnicos, com certeza também vão responder por isso. Mas, na verdade, a empresa entrega a esses especialistas do setor protocolo, né, o arquivista que ali está, para cuidar, na verdade, de toda a documentação. Isso tem que estar muito claro. Ah, Fabrício, eu trabalho numa empresa onde, na verdade, é sempre um funcionário que eu desloco ali para guardar os documentos, coisas do gênero. Então, isso jamais foi um setor protocolo e jamais teve, na verdade, um grupo de arquivista ali. Regra geral, países desenvolvidos que investem muito em arquivologia, fatalmente vai ter lá o arquivista com seu grupo lá de apoio para cuidar dos documentos. Tem que olhar os fatores físicos, químicos e biológicos. Arquivo é um local sério, arejado, limpo, controlando toda hora a entrada e saída do documento, com a assinatura das pessoas, para ter um controle do ponto de vista empresarial, seja ela pública ou privada. Vamos fazer agora alguns exercícios envolvendo a ideia do setor protocolo. CESP-NB. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. As atividades de registro, expedição, distribuição e movimentação são típicas do protocolo, apesar desta última ter uma participação importante do setor de trabalho, do órgão, instituição, certo, né? São atividades típicas do setor protocolo, como foi visto. Quando entra no órgão, instituição, o documento deve ser registrado, o que significa identificá-lo em um formulário próprio ou em um sistema informatizado, que deve conter a origem, a espécie,
o destino, o número, a data do documento, entre os outros elementos. Com certeza, a documentação tem que ser registrada. Cuidado, quando você fala agora registrar, é registrar a documentação dentro do setor protocolo. Qual o documento que ali está, qual a sua tipologia, onde ele está localizado e coisas do tipo. Então, toda instituição que se preze tem que ter o setor protocolo. O protocolo deve separar as correspondências oficiais das particulares e a correspondência oficial de caráter ostensivo de caráter sigiloso, com certeza. É lógico que a tipologia documental varia de empresa para empresa. Por exemplo, documentos ligados à alta gerência jamais pode estar em acesso ao público ou aos funcionários da empresa. Tem certo tipo de documento que só um grupo de pessoas pode ter acesso. Então, cuidado. Documento sigiloso ligado à alta gerência, que faz parte do seu planejamento estratégico, jamais as pessoas podem ter acesso. Na verdade, somente um grupo de pessoas que poderá ter acesso a esse tipo de documento. Vamos ver agora a terminologia específica. O que temos que ter cuidado? Vou definir algumas coisas que estão no livro também na Marilena Leite Paz e daí eu vou contextualizar agora em cima de todos os autores. Na verdade, quando a Marilena Leite Paz escreve no seu livro as chamadas terminologias específicas, que na verdade são várias, eu vou citar apenas as que realmente caem mais em concurso público, o que temos que estar atento agora é que existe uma convergência de vários autores acima do tema. Então não é decorar isso também de qualquer maneira, é saber contextualizar ao máximo. Então vamos lá. Acervo é o conjunto de documentos de um arquivo. Já sabemos que para o Schellenberg, a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e o documento é qualquer coisa que contém uma informação. Para o Schellenberg, o arquivo tem valor de arquivo mesmo, ou seja, também ele chama de entidades mantenedoras. Então, entidades mantenedoras, no fundo, é arquivo que a Marilena gosta de chamar de acervo. Então, por analogia, acervo, entidades mantenedoras e arquivo estão na mesma linha. Amostragem, técnica de seleção de documentos representativos de um conjunto. Isso aí é cirúrgico. Por exemplo, o Schellenberg vai gostar muito da chamada amostragem, que é um conceito estatístico, onde você vai fazer a seleção, ou uma análise do material, ou um levantamento. Quando você fala, então, amostragem, olhando, na verdade, o Schellenberg, você está vendo que esses documentos são representativos de conjuntos de acordo com o tipo de empresa. Em outras palavras, toda empresa, seja da área de informática, seja da área jurídica, seja da área financeira, ela vai ter, na verdade, um grupo de documentos que representa aquela instituição, que tem mais valor nessa instituição. Então, dentro desse conceito, você trabalhar com o conceito de amostragem. Então, a amostragem é uma técnica de seleção ou recrutamento, ou análise do material, ou levantamento na massa documental, por analogia lá com Schellenberg. Mas a Marilena vai definir a amostragem como técnica de seleção de documentos representativos de um conjunto. Nessa linha, eu posso ter análise do material, levantamento e seleção. Isso, no fundo, é a amostragem. Anexação. Juntada em caráter definitivo, na qual prevalece para a referência o número do processo mais antigo. Na verdade, a anexação está muito ligada a documentos jurídicos, né? A chamada juntada em caráter definitivo, na qual prevalece a referência, o número do processo mais antigo. Na verdade, anexar é juntar. Então, será muito mais comum dentro da área jurídica esse termo de anexação dos documentos. Anexo. Documento juntado a outro ou a um processo por afinidade de conteúdo, em caráter definitivo. O que temos que estar atento aqui? Como você está juntando um documento a outro, o que eu posso ter? De acordo com a Marilena Leite Paz, quando vimos lá a classificação dos documentos, eu posso ter, na verdade, um método unitermo ou indexação coordenada. Ou seja, eu posso ter um documento onde, por exemplo, área financeira, de um banco A, de um banco B, de um banco C, mas tudo se refere à área financeira. Então, o que aconteceu ali? Houve uma juntada ali, eu juntei todos os documentos ali referente a um assunto comum. Então, é dentro desse contexto que ele vai te fazer a questão, ou seja, é pegar o termo específico e tentar sempre contextualizar com os chamados métodos de arquivamento.
apensação, juntada em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo a sua identidade e independência. Como, na verdade, isso é um processo temporário, esse fato também ocorre muito na área jurídica. Qual o contexto? Fabrício, será que eu posso ter acesso a um documento da terceira idade que, de repente, está associado a certos direitos, como, por exemplo, dentro do governo militar, eu achei que, de repente, alguém da minha família era militar e faleceu e alguns direitos ali não foram, na verdade, adquiridos, ou, de repente, alguém da minha família morreu dentro de um regime militar hipotético qualquer e eu acho que eu tenho certos direitos. Será que eu posso ter acesso a esse documento? Com certeza. Existe um nome, na verdade, específico para isso. É a chamada desclassificação dos documentos, onde você vai ter acesso a um documento sigiloso, né? E você vai ter ali um processo temporário ali com uma certa data para juntar certos tipos de documentos associados ao seu interesse. Então, o que realmente interessa aí é aquele de caráter temporário para você readquirir certos direitos que, a princípio, você acredita ter. Lógico que é um processo complicado que vai envolver governos e regras, governos militares e coisa do gênero. Mas qual o contexto? Eu tenho que ver uma situação, uma história do texto, de uma questão de prova, para saber como é que eu vou utilizar esses termos. Então não tente decorar isso de qualquer maneira. Tem que sempre fazer uma correlação para saber em que processo essas palavras-chave se encaixam. Apenso. Documento juntado a processo sem, contudo, passar a integrá-lo. Na verdade, pode ser uma referência, na verdade, um assunto específico ali que não é de grande relevância para aquela massa documental. No fundo, é alguma informação ali, mas que, na verdade, não é vital para o processo no que se refere ao processo do conteúdo do documento que ali está inserido. Arranjo. Isso é importantíssimo. Processo que na organização de arquivos permanentes, então cuidado, quer dizer, Fabrício, que se refere somente a documentos de terceira idade? Tem que olhar o contexto. Então, processo que na organização de arquivos permanentes consiste na ordenação dos documentos em fundos, na ordenação das séries dentro dos fundos. Quando você olha essa definição, realmente o candidato não vai entender nada, porque na verdade isso é uma abordagem dentro até da administração, né, das chamadas correntes administrativas, como Taylor, Fayol, burocracia, behaviorismo, RH, estruturalismo, TGS, abordagem contingencial, DO, qualidade total e engenharia. Ou seja, é uma ideia de departamentalização do documento que começa na corrente administrativa, teoria geral do sistema, ou sistêmicos com visão holística, onde você vai se preocupar agora que os documentos vai ter que ser diversificado. Em outras palavras, eu vou criar o chamado fundo de arquivo. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que está no Rio de Janeiro, com filiais em Porto Alegre, Curitiba e Joinville, por exemplo. O que acontece? Esse arquivo central pode estar na matriz que hipoteticamente está no Rio de Janeiro. Então o que vai acontecer? Toda a documentação vai para o Rio de Janeiro. Isso quer dizer que Rio de Janeiro, como é a matriz, o que é do Rio é do Rio. Vou criar um chamado fundo de arquivo. O fundo de arquivo nada mais é do que uma massa documental que provém, daí também ser chamado princípio da proveniência, da onde eles provêm, em regra de documentos de terceira idade que perderam a sua função administrativa. Em outras palavras, documentos de Curitiba, Porto Alegre e Joinville vai cair nesse arquivo central hipoteticamente no Rio. Se eles vierem em cópia, é a documentação que é artificial. A do Rio é natural, que é a originária, a oficial daquele órgão. Se vem com cópia, como regra pode ter cópia, ela vai ser artificial. Então são documentos que seguem o chamado princípio da proveniência, que eles provêm de outros órgãos, de outras empresas, que caem no arquivo central, hipoteticamente no Rio. E dentro dessa instituição, arquivo central, onde estão alocados esses documentos, eles vão ser guardados em locais específicos, chamados fundos de arquivo, que se divide em fundo, série e subsérie. Fabrício, isso na verdade é uma idade de documento? Não. Isso nada mais é do que certos locais onde esses documentos ficarão alocados. Por exemplo, eu tenho um documento de Curitiba,
de Porto Alegre e de Joinville, que pode estar classificado pelo método mnemônico. Então, o grupo de documentos, seja lá de qual for o órgão, de que estado, ele ficará num local ali pelo método mnemônico. Tem certos documentos que tem lá método geográfico. Então, eu vou pegar o método geográfico de cada estado e alocar no mesmo local. Mas se eu sigo o chamado princípio da proveniência, eu tenho que saber, na verdade, de onde esses documentos provêm. É de Curitiba? É de Joinville? É de Porto Alegre? Eu sei, na verdade, toda a história desse documento. Fabrício, esse documento pode vir de um único órgão? Não. Fabrício, haverá uma reclassificação no documento aqui nesse fundo de arquivo? Não. Por quê? Porque ele já está classificado lá na sua origem. Lá ele já era classificado como método mnemônico, alfabético, geográfico. Ele apenas foi transferido, que não tem nada a ver com passar da idade da primeira para a segunda, é só o termo homônimo aí, ó. Ele foi transferido, ele foi recolhido, ele foi transportado, ele foi migrado. Quem cobra muito isso é a CESP-NB. Então, cuidado. Falou fundo de arquivo, fundo série e subsérie, nada mais era do que guardar esses documentos no arquivo central associado a um certo grau de importância, onde esses documentos saem do arquivo permanente de outros órgãos e caem no arquivo central. Então, ele vai ser colocado em 3 lugares: fundo, série e subsérie. O que vem a ser isso, na verdade? Nada mais é que uma ideia de grau de importância do documento. Por exemplo, será que na Segunda Guerra Mundial a Rússia e a Alemanha foram decisivos para a guerra? Então, com certeza, são a parte documental mais importante. Será que no segundo momento eu vou falar sobre a história da igreja na Segunda Guerra? Então, de repente, tem um grau de importância menor em relação à guerra em si. Será que num terceiro bloco de documento, eu posso ter aqueles documentos onde um padre A mandou um postal para um padre B, comentando não só sobre a guerra, mas sobre a religião, sobre a falta da fé e coisas do gênero? Pode realmente acontecer. Então, qual é a ideia aqui? Esse conceito de fundo, série e subsérie nada mais é do que uma guarda dos documentos que não tem nada a ver com idade, nada a ver. É um conceito, na verdade, dentro da administração, da chamada departamentalização, né, da empresa, onde há uma divisão no trabalho, criando assim uma divisão, na verdade, da empresa em chamada unidades administrativas, que para arquivo é chamada unidade de arquivamento, onde você cria um arquivo central, onde toda a documentação cai nesse arquivo central e é dividida ali ou guardado em certo grau de importância, chamado fundo, série e subsérie. Essa leitura você não encontra muito nos livros de arquivologia, infelizmente, porque há uma definição muito rápida ali sem entrar dentro do mundo administrativo. Praticamente são poucos os livros que fazem esta abordagem da administração com a arquivologia. Então temos que estar atento com todo esse contexto. O que a prova vai te cobrar? De acordo com o princípio da proveniência, da onde o documento provém, de outros órgãos, eles obrigatoriamente vêm de um único órgão? Não, pode vir de várias instituições. Ele vai ser reclassificado quando cai nesse fundo de arquivo? Não, ele já é classificado lá. Ele apenas é transferido, migrado, transportado, ele está viajando. Pode ser qualquer coisa que leva essa ideia de ser migrado para aquele fundo de arquivo ou para aquele arquivo central. É isso que realmente nos interessa entender. Atividade fim. Expressão que designa as atividades desenvolvidas em decorrência da finalidade de uma instituição. Toda empresa que se preze tem o planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico, na verdade, é de longo prazo e planejamento, por definição, é definir metas para atingir objetivos. Então, regra geral, toda empresa tem um planejamento estratégico, que é o pensar dessa empresa com um objetivo, sempre fixando metas. E o planejamento tático é esse pensar se tornar em ação. Ou seja, se eu penso uma empresa da área financeira, eu quero saber o seguinte, quantas pessoas eu vou vender? Qual a taxa que eu vou cobrar no mercado? Qual é a taxa no mercado? Será que a taxa que eu cobro é viável? Se é viável, qual a margem de lucro que eu espero ter? Qual o público que eu espero atingir? Será que é o pessoal que tem alta renda, média renda ou baixa renda? Qual é o meu público? Será que quando eu entro no mercado eu me posiciono com relação às pessoas que vão entrar naquele financiamento? Com certeza. Então, o planejamento estratégico, por definição mais simples, é o pensar da empresa. Quando eu já começo a fazer o meu treinamento do ponto de vista empresarial,
Aí esse pensar já se tornou em ação. Então o planejamento o quê? Tático da empresa. É o pensar se forma em ação. Quando você já tem a empresa de fato no corpo a corpo, fazendo financiamento, vendendo, aí sim, você já tem o operacional. Então, regra geral, a atividade fim está associada ao planejamento da empresa. Atividade meio, expressão que designa as atividades que dão suporte à consecução das atividades fim de uma instituição. Ou seja, na verdade, a atividade meio está muito associada ao planejamento tático, é onde o pensar vira uma ação e o operacional que você já vai para a prática em si. Um exemplo muito simples que você pode ver no dia a dia é a venda daquele sanduíche lá do Subway. O que pode acontecer? Você tem que comprar aquele pão, né? Aquele tipo lá de vários sanduíches para você escolher. Fabrício, será que eu posso comprar um outro pão e pedir para fazer um sanduíche com outro pão? Lógico que não, né? Ou seja, planejamento estratégico é o pensar, que público eu quero? É sanduíche? É caro? É barato? Onde é que eu vou colocar? É na Zona Norte? É Zona Sul? É Zona Leste? É Zona Oeste? É local com grande periculosidade? Bom, então o Subway lá pensou no planejamento estratégico dele. O que foi o tático? Comprar máquinas, comprar equipamentos, começar a treinar. E o que é o operacional? Quando ele começa lá a repartir o pão, dia a dia, o corpo a corpo. Tem lá o sanduíche de 30 centímetros e 15 centímetros. Será que a pessoa foi treinada para cortar aquilo certinho? Com certeza. Então, o que temos que estar atento? O planejamento tático e operacional pode estar associado à atividade meio, é que vai dar suporte, né? Então, ou é o corpo a corpo, ou é esse pensar se formando em ação. Então, é isso, na verdade, que o candidato tem que estar atento, que esses chamados termos específicos, ele vai contextualizar dentro de um contexto empresarial e jogar uma situação para você buscar essa informação. Ciclo vital dos documentos. Na verdade, o que é o ciclo vital? Se eu fizer uma analogia com Schellenberg, antes da definição, eu já posso discutir as seguintes situações. Ciclo vital dos documentos. Será que pode estar associado à análise do material, levantamento da massa documental, seleção, registrar, classificar, ordenar e difundir a informação que é de interesse? Com certeza. Isso tudo faz parte do ciclo vital dos documentos. Mas, de acordo com Marilena Leite Paz, temos que ciclo vital dos documentos definido é sucessivas fases pelas quais passam os documentos de um arquivo, da sua produção até a sua eliminação ou guarda permanente. Isso quer dizer que eu faço análise do material, o levantamento, seleção. Fabrício, quando o documento cai na terceira idade, ele obrigatoriamente será descartado? Não. Dependendo da instituição, seja ela pública ou privada, quando ele cai na terceira idade, você vai decidir o que fazer com ele entre a segunda e a terceira, que são chamados depósitos temporários, por analogia para todos os autores. Fabrício, esses depósitos fazem parte do arquivo? Não. Na verdade, é um local à parte, onde o profissional da área, o arquivista com a sua equipe, já decide o que fazer com o documento na terceira idade. Por exemplo, quando o documento cai na terceira idade, já está definido. Ele ficará ali mais 20 anos e a partir dali será destruído. Fabrício, como é que o documento pode ser destruído? Do ponto de vista da legislação, isso pode variar de país para país. Fabrício, no Brasil pode queimar? Até pode, está lá na legislação. Mas qual é a definição mais geral? A que nós temos é a do Schellenberg. Primeiro, um documento pode ser destruído pelo chamado trinchador de papel, que na verdade é aquela máquina de cortar papel. Segundo, ele pode ser queimado se a legislação do país assim deixar. E terceiro, entregar esses documentos a certos locais para destruir, como por exemplo lá Ferro Velho, entre aspas. Mas na verdade é um local onde você vai guardar esse papel, reciclar e na verdade otimizar a aplicação desse material. Fabrício, e se o documento for sigiloso? Esse documento será entregue a essa instituição de reciclagem e não pode também vazar informação, porque se vazar uma informação, apesar de ser sigilosa, a instituição pode responder por isso, que na verdade ela está sendo uma instituição com o objetivo de receber a documentação e destruir, sem nenhum vazamento. É lógico que isso é uma coisa muito mais específica, né, muito mais aplicada também em países desenvolvidos. Descrição. Conjunto de procedimentos que
levando em conta os elementos formais e de conteúdo das unidades de arquivamento, então já sabe, princípio da proveniência, representam-nas nos instrumentos de pesquisa, ou seja, criar documento é uma ciência, tem que olhar a TTD. Classificação, organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com o plano de classificação ou quadro de arranjo. Então, na verdade, é sempre se preocupar com o chamado princípio da proveniência, da onde esses documentos provêm. Então, temos ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos. De onde esses documentos provêm? De que órgão? De que empresa? Ele está no arquivo central? Selecionar a categoria de assuntos sobre o qual devem ser arquivados e determinar o código para a sua recuperação. Em outras palavras, quando esses documentos caem no arquivo central, eu tenho sempre que saber de onde ele vem, ou seja, recuperar essa informação. Ato pelo qual se atribui aos documentos ou às informações neles contidas. Grau de restrição de acesso, também chamada classificação de segurança. Isso quer dizer também que certos documentos que, em regra, vêm da terceira idade e caem nesse arquivo central, não é obrigado também só da terceira idade. Pode vir um grupo de documentos sigilosos, cair nesse arquivo central, porque ali é a matriz da empresa. Então tem que ter segurança quanto aos documentos que saem desses outros órgãos. Fundo ou núcleo. A principal unidade de arranjo estrutural, fundamentado no princípio da proveniência, ou seja, da onde esse documento provém de outros órgãos, que é o princípio segundo o qual devem ser mantidos no mesmo fundo todos os documentos, mesmo fundo, nesse arquivo central, proveniente de uma mesma fonte geradora de um arquivo. Aqui temos que estar atento que ele fala única fonte geradora, mas cuidado, os documentos quando caem no arquivo central não é obrigado a vir de uma única empresa, pode vir de 3, 4 empresas, filiais de hipoteticamente uma empresa no Rio. Então quando ele fala única, é que ali só existe uma. Se existir várias, na verdade vem documentos de vários órgãos. Fundo de arquivo compreende papéis gerados e ou recolhidos por uma entidade pública ou privada, necessários à sua criação, ao seu funcionamento, ao exercício das atividades que justificam a sua existência. O fator norteador da constituição do fundo é a origem do documento. De novo, ele está discutindo da onde esses documentos provêm. É o que realmente interessa entender esses termos específicos. Fundo aberto, conjunto ao qual podem ser acrescentados novos documentos, em função do gerador do arquivo continuar a atividade. Também referido como núcleo aberto. O que é o núcleo aberto, Fabrício, na verdade, então? Nada mais é do que uma instituição matriz que tem um arquivo central que continua recebendo documentos de outros órgãos, que em regra vem na terceira idade, mas que na verdade pode vir de qualquer idade. O que interessa é que ele é um núcleo aberto, significa que ainda está migrando documentos de outros órgãos. Fundo fechado. Fundo que, em função do fato gerador do arquivo não se encontrar mais em atividade, não receberá acréscimo de documentos de data posterior à sua existência. Também referido como núcleo fechado. Fabrício, então o que é então núcleo fechado? Nada mais é uma situação em que a instituição matriz para de receber documentos de outro órgão, só isso. Porque dentro dessa lógica empresarial não há mais nenhuma necessidade, dentro de um período temporal, de uma certa data, ele receber certos documentos. Lembre-se que ele pode receber depois, que isso varia de tempo para tempo, assim como a empresa pode crescer no tempo. Então é um contexto estático dentro de um contexto temporal. Juntada. Ato ou efeito de apensação. A apensação é juntar 2 ou mais documentos. Ou anexação de um processo a outro. Termo também aplicado à junção de documentos a um processo. Isso é muito comum na área jurídica. Protocolo. Denominação geralmente atribuída a setores encarregados do recebimento, registro e movimentação de documentos em curso. Regra geral, toda instituição tem que ter um protocolo para cuidar dos documentos, assim como entrada e saída e a sua movimentação. Tabela de equivalência. Não confunda TTD, tabela de temporalidade dos documentos, que é um método de pesquisa como a ciência, com a tabela de equivalência, que é o instrumento de pesquisa auxiliar que dá equivalência de antigas notações para as novas, que tenham sido adotadas em decorrência de alterações no sistema de arranjo do arquivo. Ou seja, nada mais é os documentos que vêm desses outros órgãos, que estão caindo no arquivo central. Exercícios resolvidos. Acerca da teoria e da prática de arranjo nos arquivos permanentes, julgue os itens a seguir.
De acordo com Schellenberg, o instrumento de classificação não deve ser elaborado a priori, sob uma base especulativa, mas a posteriori. Com certeza que eu tenho que fazer análise do material, levantamento da massa documental e a seleção, certo? Os níveis de classificação de um fundo de arquivo, de acordo com a norma internacional de descrição arquivística, são os seguintes: seção, subseção, grupo, subgrupo e série. O item está errado. Falou fundo de arquivo, tem que girar em fundo, série e subsérie. E ele falou seção, subseção, tem nada a ver com a ideia de fundo de arquivo. Fundo de arquivo quer dizer que o documento sai desses outros órgãos, cai no arquivo central e ali é guardado em 3 divisões: fundo, série e subsérie. Então é isso que tem que gerar a questão. Errado. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. Processo é o termo geralmente usado na administração pública para designar o conjunto de documentos reunidos em capa especial e que vão sendo organicamente acumulados no decurso de uma ação administrativa ou judiciária, certo? É todo o contexto aí que ele colocou para buscar a definição dos chamados termos específicos. As folhas de um processo devem ser numeradas e rubricadas exclusivamente pelos funcionários do protocolo. Não, pelos funcionários do protocolo não. O setor protocolo se preocupa com a entrada e saída do documento. Só isso, não tem nada a ver, né, o setor protocolo assinar um documento. Errado. Acerca de arquivamento de procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. Na expedição dos documentos, deve-se expedir a cópia do documento, com os anexos, se for o caso, encaminhar o original, acompanhado dos antecedentes que deram origem a ele, ao arquivo. Errado. Regra geral, documento, regra geral, cópia evitar. E você entregar o original, aí não tem como. Se você perdeu o documento, já era, perdeu tudo. Então, jamais o original. CESP-NB, acerca das teorias e dos princípios arquivísticos, julgue os itens a seguir. O fundo de arquivo é resultado da aplicação da teoria das 3 idades? Não. Fundo de arquivo não tem nada a ver com idade. Ele segue o princípio da proveniência, da onde eles provêm. Arquivos especiais. O que vem a ser isso na verdade? Os arquivos especializados são aqueles que têm sob sua custódia, ou seja, guarda, os documentos resultantes da experiência humana em um campo específico. Esse assunto, na verdade, ele é muito ramificado em áreas específicas da arquivologia, né? Somente que vai fazer para técnico mesmo ou para arquivista. O que cai para a gente é básico. Ó. Os arquivos especiais são os documentos em diferentes tipos de suporte, tendo por essa razão um tratamento especial. É lógico que um documento na área de informática é diferente de um documento da área financeira, que é diferente do documento da área jurídica. Então, cada um, né, vai ter o seu suporte. Para o arquivista, o que realmente importa é a informação, independente do suporte. Cuidado! Fabrício, todo material de arquivo tem que ter suporte? Em regra, sim. Mas isso, na verdade, não é a verdade, porque eu tenho agora a tecnologia da informação, que você vai trabalhar uma informação do ponto de vista de onda eletromagnética, do ponto de vista, na verdade, da informática, como é que isso é armazenado e coisas do tipo. Arquivos digitais. De acordo com a Lei 8.159, né, que é a Lei dos Arquivos, ele já começa a tratar alguma coisa sobre o CONARC e o SINAR, que na verdade são órgãos que vai cuidar desses documentos. Mas o que realmente me interessa? CONARC, Resolução 20 de 2004, artigo 1º, parágrafo 2º. Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades em formato digital. Ou seja, é tudo aquilo que ali está. Arquivos informáticos permitem diversos suportes diferentes, sendo que estes se atualizam com grande velocidade no tempo. Como exemplo de suportes informáticos utilizados temos DVD, CD,
disco rígido, fita magnética, entre outros. Cuidado! Eu posso ter aqui um CD. Ele só será informático, né, se eu botar no computador e ler a informação que ali está. Se eu tenho aqui ele fora do computador, sem ler informação nada, ele ainda não é informático. Ele apenas está digitalizado no CD, só isso. Metadados. A definição mais simples dentro de tecnologia da informação na área de informática, metadados são informações sobre outros dados, ou seja, né, metadados de DD ou dicionários de dados, são informações sobre outros dados. Um item de metadado pode dizer do que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador. Os metadados relacionados aos documentos arquivísticos digitais, que costumam estar registrados no sistema de gestão de documentos, devem acompanhar o documento digital no momento da transferência ou recolhimento. O que realmente me interessa entender aí é que eu posso hipoteticamente comprar uma peça de um carro e perguntar assim, tem a peça tal? O cara vai olhar no computador, está digitalizado, depois ele sai dali e vai buscar aquela peça na estante ao qual se encontra. Então ali houve uma digitalização do dado e eu busquei aquela peça fisicamente que ela existe para, na verdade, consertar o meu carro. Então é isso que eu tenho que estar atento. Fabrício, toda a massa documental então está informatizada hoje? Não. Tem certos documentos na empresa que jamais pode estar na rede. Então como exemplo aí temos nome do autor, nome do destinatário, assunto, data de produção, data de transmissão e data do recebimento. Vamos fazer alguns exercícios para abordar esse conteúdo. Quanto à arquivologia, julgue os itens subsequentes. Iconográficos, né? Iconográfico é uma ideia estática. São documentos em suporte fílmico, resultante da microprodução de imagens, com dimensões e rotações variáveis, contendo registro de imagens não estáticas. Não precisa nem saber o que é iconográfico. Iconográfico não tem nada a ver com rotação. Então o item está falso. Assinale a opção correta com relação à microfilmagem e ao uso de novas tecnologias. Fabrício, o que é a microfilmagem na verdade? No fundo, microfilmagem, né, é você tirar uma cópia do documento. É a primeira ideia de fotografia do documento. Então, alternativa A. A microfilmagem permite a redução do espaço físico na guarda de documentos, mas seu uso ainda é restrito, devido à não aceitação do microfilme como prova legal. B. A migração de suporte é uma técnica importante para combater a rápida obsolescência do software e do hardware, que compromete a preservação de documentos digitais. C. A digitalização de documentos é vantajosa, pois permite o acesso múltiplo e simultâneo aos documentos e, além disso, possui ampla aceitação legal. D. A opção pelo uso da microfilmagem deve embasar-se apenas no exame dos custos ou da economia decorrente do seu emprego. E a alternativa E. A microfilmagem, por limitações técnicas, é restrita aos documentos de suporte em papel. Então, gabarito letra B. Vamos voltar a B para ver por que realmente ela está correta e por que, dentro dessas aí, muitas realmente estão fora. B. A migração de suporte é uma técnica importante para combater a rápida obsolescência. Com certeza. Qual é a lógica hoje da tecnologia da informação? Toda hora está mudando o suporte, porque quando novas tecnologias vão surgindo, você vai ter novas maneiras de guardar esses documentos. Então tem que combater rapidamente, ou seja, né, o tempo de uso, assim como a obsolescência, né, dos documentos que estarão arquivados dentro da tecnologia da informação. Então, gabarito B realmente é a melhor resposta. Você, candidato, para complementar o seu estudo, indico o livro Arquivologia para Concurso, autor Fabrício Mariano, editora Academia. O livro está realmente voltado para o concurso público e ali você vai complementar todo o seu conteúdo e tudo aquilo que realmente cai em prova, pois ali se encontra teoria e exercícios voltados somente para concursos públicos. Bons estudos!